Boa tarde a todos os colegas e ao professor. O meu nome é Luana, sou acadêmica de pedagogia e eu resolvi fazer a leitura do livro Fahrenheit 451, que é esse aqui que eu tenho em casa, inclusive. Ele é um livro que eu gosto muito, eu já li ele, essa é a quarta vez que eu tô lendo ele. E toda vez que eu leio, eu sempre tenho uma nova percepção sobre ele, enfim. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre a relação da revolução tecnológica que ele fala, sobre essa sociedade distópica que o autor Ray Bradbury coloca para nós, que é esse senhorzinho aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre, mas eu vou tentar não dar nenhum spoiler e não falar nada muito fundamental da história para que os colegas que se interessarem em ler não perderem muito da percepção, enfim, de aproveitar tanto a história se eu contar tudo. Esse livro ele foi lançado em 1953, ele tá para fazer 66 anos daqui a 5 dias. E é muito interessante a forma como é colocada toda essa sociedade distópica, porque ele é um livro do qual, apesar da sociedade ser uma imaginação, né, ser como se fosse num outro paralelo, ela ainda assim está muito mais perto do que a gente vive hoje do que alguns outros livros, porque, enfim, o que basicamente o livro fala? Ele fala sobre uma sociedade onde os livros seriam proibidos. E dentro dessa sociedade, os bombeiros, ao invés de apagar o fogo, já que agora as casas são anti-incêndios, eles colocam fogo. E, particularmente, eles colocam fogo em livros. Pessoas que têm livros são colocadas como criminosas e esses livros são destinados diretamente ao fogo. E é por isso esse nome, Fahrenheit, ele é um tipo de medida de calor, assim como o Celsius, e ele é usado nos Estados Unidos, o Fahrenheit. E Fahrenheit 451 seria a temperatura que precisa chegar o calor para colocar fogo em um livro, para esse livro entrar em combustão. Ele é um livro muito interessante porque ele fala sobre como uma sociedade se organiza dessa proibição de livros, né? Fala muito sobre como essa sociedade fica angustiada, fica com problemas, enfim, existenciais, e como tudo isso é sanado através de medicamentos e tecnologia. Então é muito comum, enfim, assim, todo e qualquer entretenimento envolve tecnologia. As televisões são interativas, você pode interagir, você pode conversar com os personagens. E, enfim, como eu disse, as casas não pegam mais fogo, os carros são extremamente rápidos, então, enfim, tudo é muito rápido, tudo é muito acessível, tudo é para ontem, então é impressionante como o autor conseguiu prever e, enfim, associar uma sociedade que hoje a gente vive com a sociedade que ele coloca aqui. É muito impressionante como a gente pode associar. É um livro muito atual, né? Tem 66 anos e ele é muito atual porque a gente consegue se ver nele, se ver nessa revolução tecnológica que ele propõe, porque o futuro chegou muito perto do que está escrito aqui. E isso é um pouco assustador, inclusive. Ainda bem que os livros não são proibidos. E basicamente,
o que acontece no livro, para deixar aqui para vocês se interessarem em ler, né? Um bombeiro, ele começa a se questionar sobre tudo isso, sobre essa sociedade, sobre essa agonia, sobre essa tecnologia, né? Tudo que ele perde no dia a dia quando se envolve tanto com a tecnologia, ele começa a, enfim, entrar em crises de identidade mesmo, enfim, e o livro fala sobre isso, sobre esse caminho que ele vai seguir, sobre esse caminho que ele vai percorrer para poder entender e poder se desfazer de tudo isso e poder rever o que ele gosta, enfim, realmente vale a pena na vida dele. Sugiro muito a leitura, é muito bom esse livro.